Paz do Senhor, meus queridos, meus amados alunos, alunos do seminário IGTS, bem-vindo a mais uma aula de Eclesiologia, aula onde nós vamos começar a falar da Igreja da Psídia. Abra seu livro, você que tem um livro, página 31, livro de Eclesiologia, página 31. Então, na aula anterior nós falamos sobre algumas marcas da igreja primitiva, falamos da igreja de Antioquia e vamos começar a falar da igreja da Psídia. Através da primeira viagem de Paulo, Paulo vai fundar a igreja da Psídia. Isso está em Atos, está narrado em Atos, capítulo 13, dos versículos 13 ao 52. Então essa é uma das primeiras igrejas que Paulo vai fundar. Ele vai fundar essa igreja da Psídia. E aqui vai estar o primeiro sermão de Paulo. Primeiro sermão registrado, primeiro sermão que foi registrado na Bíblia de Paulo foi na igreja da Psídia, em Atos capítulo 13, no versículo 13 ao 52. Esse é o primeiro sermão de Paulo. Da Psídia, ele vai para Listra, onde ele vai abrir, ele vai organizar mais uma igreja. Então da Psídia ele vai para Listra, onde ele vai abrir uma igreja em Listra. Em Listra Deus faz um milagre através da vida de Paulo. Atos 14, 10. Então Atos 14, 10 vai estar um dos primeiros milagres através da vida de Paulo. Um dos primeiros milagres através da vida de Paulo, Atos 14, 10, onde Deus mostra através desse milagre, a vocação de Paulo, o chamado de Paulo, que era colocar o que ia acontecer através do ministério de Paulo, que era colocar os gentios de pé. Atos 14, 10 vai dizer assim, ó, versículo 8 em diante: estava sentado em Listra um certo varão, leso dos pés, coxo desde o ventre da sua mãe, o qual nunca tinha andado, e ouviu falar de Paulo, que fixando nele os olhos, vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. Então, esse milagre, esse que foi um dos primeiros milagres realizados pelo apóstolo Paulo, vai revelar a sua vocação ministerial, que era o quê? Colocar os gentios de pé. Essa era a vocação ministerial de Paulo. Paulo foi um dos únicos apóstolos que saiu para levar a palavra para os gentios. Enquanto Pedro, Tiago e João ficaram na igreja de Jerusalém, Pedro vai sair também, vai levar a palavra aos gentios, mas não na mesma proporção que Paulo. Então, enquanto esses focavam nos judeus, Paulo vai focar nos gentios. E esse primeiro milagre de Paulo, ele vai revelar o ministério de Paulo, que era tirar os gentios da lama, tirar os gentios da posição que eles estavam, de destituídos da glória de Deus, de prostrados, e colocá-los de pé. Esse milagre aconteceu em Listra, Atos 14, 10. Em Listra, Paulo vai pregar para Timóteo na segunda viagem missionária. Então, em Listra também, ele vai conhecer o Timóteo e vai pregar para Timóteo na segunda viagem missionária. E esse Timóteo, ele vai ser um dos grandes discípulos de Paulo. Então, vamos falar um pouco sobre a escolha de Timóteo. Então aqui nós estamos dando uma resumida na aula anterior, onde a gente falou da Psídia e de Listra. E hoje nós vamos começar a falar sobre a escolha de Timóteo. Está assim no seu livro. Eles foram acolhidos na cidade por uma família judaica de costumes não totalmente pagãos.
A piedade dos judeus do Antigo Testamento conservava-se no seio dessa família, isolado naquelas passagens. Sua mãe carregou a tradição e ensinou a seu filho, que sabia acerca da lei. A família era formada por Lloyd. Então, você tinha Lloyd, que era a avó de Timóteo. Você tinha Eunice, que era filha de Lloyd e mãe de Timóteo. A família era formada por Lloyd, sua filha Eunice, que era viúva de marido pagão, e seu filho Timóteo, que era piedoso, muito tímido. Naquela época, diante de grande perseguição dos judeus, fugiu. Diante de grande perseguição dos judeus, eles fugiam para cidades vizinhas e as judias se casavam com pagãos. Naquela época que o império estava perseguindo os judeus de uma maneira muito veemente, o que acontecia? O povo fugia para as cidades vizinhas, para as nações vizinhas, e se casavam com os gentios. Esse foi o caso de Eunice, a mãe de Timóteo. Ela vai fugir, Lloyd vai fugir com a sua filha Eunice de Israel, por causa da perseguição do Império Romano, e Eunice vai se casar com quem? Com um gentio. Mas o fato de Timóteo ser filho de pai gentio e mãe judia dava a Timóteo o direito de dupla cidadania. Por quê? Porque, segundo o costume judaico, o judeu, para ser judeu, tem que ser filho de judia. Se o pai dele for judeu e a mãe dele for grega, ele não é judeu. Ele é grego. Para os judeus é dessa maneira. Se o pai dele for judeu e a mãe dele for brasileira, ele não é judeu, é brasileiro. Mas se a mãe dele for judia e o pai dele for alemão, ele é judeu. Se a mãe dele for judia e o pai dele for italiano, ele é judeu. Então, isso dava a Timóteo, o fato de sua mãe ser judia, dava a Timóteo o direito de ser judeu. Então, para os judeus, Timóteo era um judeu, porque ele era filho de mãe judia e de pai gentio. O apóstolo, aí eu continuei escrevendo isso no seu livro, as judias se casavam com os pagãos e ficavam aguardando, e estavam aguardando a salvação de Israel na mesma fé de Simeão e de Ana, esperando o Messias. Dessa forma, instruíram a Timóteo desde pequeno nas Sagradas Escrituras. Elas falam a Paulo, em um particular, sobre a incircuncisão de Timóteo, mas Paulo sabia como ordenar aquilo. O apóstolo se encheu de afeto por aquele menino. Isso estava nos planos de Deus, que aquele menino um dia seria um bispo. De fato, eles viviam a fé de Abraão, e não só o judaísmo corrompido dos dias atuais, como nos dias atuais são poucos que vivem um cristianismo verdadeiro, ensinado há tempos atrás. Muitos se perdem nesse cristianismo arrogante e egoísta dos dias atuais. Então, o caso de Lloyd, de Eunice, de Timóteo, elas eram judias. Mas o fato de Timóteo ter tido um pai grego não significava que eles não seguiam o judaísmo. Eles viviam o judaísmo, eles viviam as tradições, os costumes. E tinha algo que incomodava Eunice, porque Timóteo não tinha sido circuncidado ao 8º dia. Timóteo não tinha sido cortado o seu prepúsculo. E isso incomodava Eunice e a sua mãe. Mas eles seguiam o judaísmo, eles ensinaram a Timóteo tudo sobre a lei, ensinaram a Timóteo tudo sobre o Pentateuco, sobre a história judaica. Então eles viviam um judaísmo de forma
verdadeira e honesta. Assim como poucos hoje vivem o cristianismo de forma verdadeira, Eunice, Lloyd e Timóteo viviam o judaísmo de forma verdadeira. Eles não viviam aquele judaísmo corrompido dos dias de Anás, Caifás, dos dias de Herodes, mas eles viviam um judaísmo verdadeiro. Assim como hoje muitos têm um cristianismo corrompido, vivem um cristianismo corrompido, aonde querem o melhor de Deus, aonde querem a bênção de Deus, aonde querem que Deus prospere, abençoe, mas não querem ter uma vida com Deus. Hoje em dia, os cristãos, eles desejam ter isso, mas não desejam ter uma vida com Deus, não desejam viver a sua vida conforme as Sagradas Escrituras, não tem o caráter de Cristo, não tem o perfil de um cristão verdadeiro, mas acha que é cristão. Então isso acontecia também nos tempos de Timóteo. Muitos diziam ser judeus, muitos achavam que eram judeus, mas não tinham um padrão de vida segundo o judaísmo. Isso aconteceu com Timóteo, com a sua família. É muito similar ao que acontece hoje. Aquela casa se tornou um centro de encontro, de ensinos, de reuniões naquela cidade. Isso ainda na primeira viagem. Na segunda viagem missionária de Paulo, Timóteo, ainda jovem, se torna companheiro de Paulo e Silas na obra missionária. Esse era o começo do seu ministério. Esse era o Timóteo, um dos melhores amigos de Paulo. Por ser Timóteo filho de pai grego e mãe judia, por não ser circuncidado, seria um problema para os crentes da igreja de Jerusalém. Por isso, Paulo circuncida antes de levá-lo consigo. A família, aceitando o pedido de Paulo, libera Timóteo para acompanhar Paulo. Timóteo era conhecedor das Sagradas Escrituras desde pequeno e conhecia de memória muitos trechos da Bíblia. Educado desde criança por sua avó Lloyd, como conhecedor do grego, se tornou muito útil a Paulo em sua viagem. Não existem relatos de que Timóteo tenha voltado à sua terra natal para rever a sua mãe e a sua avó. Nas horas de solidão e enfermidade, esteve junto com o apóstolo Paulo auxiliando. Esteve ao seu lado em Corinto, Éfeso, Jerusalém e Roma. Esteve ao seu lado como um incansável secretário. Paulo vai ministrar em Icônio, depois de conhecer Timóteo. Ele vai conhecer agora Timóteo em Listra, e isso na primeira viagem. Na segunda viagem missionária ele vai levar Timóteo consigo. Depois, voltando agora para a primeira viagem, eu estava falando com vocês sobre o Timóteo, esse grande companheiro de Paulo, esse homem que andou com Paulo, que ajudou o apóstolo Paulo. Esse menino ficou apaixonado pela obra missionária e dedicou toda a sua vida a isso. Então, Paulo vai sair de Listra, vai ministrar em Icônio, onde vai abrir mais uma igreja, onde vai ser perseguido pelos judeus. Então, em Icônio, Paulo é perseguido pelos judeus, Atos 14, 2. De Icônio, ele abre a igreja em Derbe, Atos 14, 20 e 22. E ele volta visitando e confirmando a fé dos seus discípulos. Essas foram as igrejas que ele abriu na sua primeira viagem missionária, onde ele conheceu Timóteo, a sua primeira viagem missionária. Na segunda viagem missionária, ela vai começar. Então, isso aqui, irmãos, isso aqui que eu mostrei para vocês, aconteceu na primeira viagem missionária. A segunda viagem missionária de Paulo, segunda viagem missionária de Paulo, ela vai começar em Atos, capítulo 15, versículo 40. Paulo sai com Silas, pega Timóteo para essa segunda viagem missionária e começa a segunda viagem missionária. Atos capítulo 15, versículo 40 e Atos capítulo 16, versículo 1. Aqui é o início da segunda viagem missionária. Paulo ganha a primeira alma, uma mulher chamada Lídia, e dali sai a igreja de Filipos, que muito ajudou Paulo no seu ministério. Então, através da conversão de Lídia, na segunda viagem missionária, vai nascer
Ó, através da conversão de Lídia, nasce a igreja de Filipenses, ou Filipos. A igreja de Filipenses. Através da conversão de Lídia na segunda viagem missionária. Essa igreja, ela vai ajudar muito Paulo na sua viagem missionária. Paulo vai libertar uma mulher possuída por demônios, em Atos capítulo 16, versículo 18. Então a libertação dessa mulher, ela vai trazer aquela prisão de Paulo e Silas, onde vai acontecer o terremoto, através da libertação dessa mulher. Atos 16, 18. Por causa dessa libertação, Paulo é preso e, através da prisão, Paulo vai ganhar, Atos capítulo 16, versículo 31 ao 33, Paulo vai ganhar a vida do carcereiro e toda a sua família, através da prisão. Paulo vai escrever a Epístola aos Filipenses. Quando ele vai escrever a Epístola aos Filipenses, Timóteo ficou cuidando da igreja de Filipenses há um determinado tempo. Aqui, ó, Atos capítulo 16, versículo 15 ao 40. Versículo 15 e 40. Então, Timóteo vai ficar cuidando dessa igreja por um determinado tempo, e depois Paulo vai escrever a Epístola aos Filipenses. O próprio apóstolo Paulo vai escrever a Epístola aos Filipenses. Isso ele vai dizer em Filipenses capítulo 1, versículo 1. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia, Filipenses capítulo 1. Ele vai escrever essa epístola junto com Timóteo. Ele fala assim: Paulo e Timóteo, servos do Senhor Jesus Cristo, e a todos os santos que estão em Filipenses. Por que ele vai escrever essa epístola junto com Timóteo? Porque durante um determinado período de tempo, Timóteo foi o pastor da igreja de Filipenses. E aí Timóteo sai da igreja de Filipenses e está com Paulo quando ele vai escrever quando ele vai escrever a epístola aos Filipenses. Aqui entra na história, na igreja de Filipenses, entra na história Epafrodito, que foi um dos melhores amigos de Paulo ao lado de Lucas e Timóteo, Evódia e Sintique, que se tornaram as primeiras mulheres a pastorear uma igreja. Eu fico observando aí hoje, por causa de uma má interpretação dos textos sagrados antigamente, tem muitas pessoas que falam que não pode existir pastoras, que a mulher não tem que pastorear. Eles pegam aquele texto que diz que a mulher tem que ficar calada na igreja, ela não pode pastorear, e eles não entendem aquele contexto que fala que a mulher, para poder profetizar na igreja, pregar na igreja, era o que Paulo estava querendo dizer, ela tinha que estar debaixo da submissão do seu marido. Só que eles não entendem essas coisas, eles pegam e falam que não existe pastora. Mas na igreja de Filipenses vai entrar as primeiras mulheres a tomar conta da obra. Você vai ver aí Filipenses capítulo 4, versículo do 1 ao 3. As primeiras pastoras, as primeiras mulheres a coordenar uma obra, a tomar conta de uma igreja. Filipenses capítulo 4, versículo 3. A cidade de Filipos estava localizada na Macedônia Oriental, a 16 quilômetros do Mar Egeu. Recebeu este nome em homenagem a Felipe II da Macedônia, pai de Alexandre Magno. Nos dias de Paulo era uma cidade romana privilegiada, pois tinha sua própria guarnição militar. Paulo visita a igreja de Filipos 2 vezes em sua terceira viagem missionária. Lá em Atos capítulo 20, versículos 1, 3 e 6. Então, por 2 vezes Paulo vai visitar essa igreja. Da prisão de Roma, Paulo escreve a epístola aos Filipenses. Então, Filipenses capítulo 1, versículos 7, 13 e 14, vai mostrar que Paulo estava preso em Roma quando ele escreve a epístola aos Filipenses. Isso lá em Atos 28, do 16 ao 31. Então, quando está sendo narrado o texto de Atos 28, 16 e 31, esse período de Atos 28 aqui é justamente o período que Paulo está preso.
E nesse período da prisão ele vai escrever essa epístola aos Filipenses. Olha o texto da epístola aos Filipenses. Filipenses capítulo 1, versículo 7, ele fala assim, ó: como tenho por justo sentir isso de vós todos, porque retenho no meu coração, pois tendo vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Ou seja, ele está falando que a igreja de Filipenses foi participante do momento que ele vai se defender, nas suas prisões, na sua viagem missionária. Então ele está agradecendo a igreja de Filipenses. Versículo 13 e 14 também vai falar, ó: de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos irmãos, tomando ânimo com minhas prisões, ousam falar palavras mais confiadamente, sem temor. Então Paulo está falando que ele escreve essa epístola em prisões. Essas prisões foi no tempo que Lucas vai narrar em Atos 28, 16 ao 31. Você vai acompanhar aí na sua Bíblia Sagrada. Vai falar assim: e logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos, o general dos exércitos, mas Paulo, se lhe foi permitido morar sobre si à parte, com o soldado que o guardava. E aconteceu que 3 dias depois, Paulo convocou os principais judeus, e junto eles lhes disse: varões e irmãos, não havendo eu feito nada contra o povo ou contra os ritos paternos, vim contudo preso desde Jerusalém, entregue às mãos dos romanos. Essa é a defesa de Paulo, que os filipenses, que ele vai falar na epístola aos Filipenses, que eles vão estar acompanhando. Então esse é o período, até o versículo 31, li só o 16 e 17, mas até o versículo 31, esse é o período que ele vai escrever essa epístola à igreja de Filipenses. Paulo escreveu essa epístola para agradecer aos filipenses por sua oferta generosa entregue através de Epafrodito. Então Epafrodito vai levar uma oferta, Filipenses capítulo 4, versículo 14 ao 19, ele vai levar uma oferta para Paulo, e Paulo vai escrever uma epístola agradecendo aos filipenses pela sua oferta, por eles sempre estar ajudando Paulo no seu ministério. Escreveu também para lhes informar o seu estado pessoal e transmitir à igreja a certeza de seu triunfo e do propósito de Deus em sua prisão. Filipenses capítulo 1, versículo 12 ao 30. Queria, através dessa epístola, também assegurar que Epafrodito era um homem honrado e de confiança e que iria, antes do tempo, cumprir o que lhe fora proposto. Então ele vai também, dentro dessa epístola aos Filipenses, ele vai exaltar Epafrodito, falando da sua posição de honra, falando do seu caráter à igreja de Filipenses. Então, esse é um resumo rápido da epístola aos Filipenses e da igreja aos Filipenses, da história de Timóteo. Esse é um resumo rápido acerca dessa igreja, porque não temos tanto tempo dentro dessa aula para falar acerca disso. A igreja de Tessalônica, ainda na segunda viagem missionária, vai nascer a igreja de Tessalônica. Na segunda viagem missionária de Paulo nasce a igreja de Tessalônica. Então a igreja de Tessalônica nasce em Atos 17, versículo 1. Aqui vai nascer a igreja de Tessalônica. Em Tessalônica ele tem uma grande colheita de almas. Atos 17, 4. Então lá, quando ele vai na viagem missionária em Tessalônica, ele vai abrir a igreja em Tessalônica. Deus honra Paulo de uma tal maneira que ele tem uma grande colheita de almas. E ali, através dessa grande colheita de almas, vai nascer a igreja de Tessalônica. A igreja de Tessalônica se transforma em um modelo para todas as igrejas por causa dessas mulheres de alta sociedade e dos bereanos que estavam ali. Atos 17, 11. Então,
As mulheres da alta sociedade que estavam em Tessalônica, elas deram uma cara nova para a igreja. Elas tinham tanto zelo pela igreja que elas deixaram a igreja impecável. E os bereanos, que vão aparecer em Atos 17, 11, eles eram zelosos pelo estudo da palavra, pela palavra. E isso vai trazer, vai mostrar a igreja de Tessalônica como modelo para todas as demais igrejas. Não só em organização, como também em conduta e ensino. Então, Paulo vai mostrar que Paulo vai exaltar a igreja de Tessalônica e vai mostrar que ela era um modelo para as outras igrejas. A igreja de Tessalônica se transforma em modelo para todas as igrejas por causa das mulheres da alta sociedade, dos bereanos que estavam ali. Essa foi a única igreja que não tinha pastor e se tornou modelo para todos os outros, para todos os pastores. Essa igreja, ela recebe reputação internacional. Então a igreja de Tessalônica recebeu um reconhecimento internacional. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 11. Abra aí para você ver que tremendo isso aqui. Capítulo 1, versículo... 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 8. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Ou seja, ela se tornou conhecida na Macedônia, na Acaia, em todos os lugares. Todas as igrejas falavam da igreja de Tessalônica. E detalhe, era uma igreja que não tinha pastor. Ela não tinha um homem na frente dela cuidando dessa igreja. E ela foi a única que se tornou exemplo para todas as igrejas que tinham pastor naquela época. A igreja de Tessalônica tinha alguns membros deficientes na fé. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Então ela tinha alguns membros deficientes na fé. Tinha alguns irmãos que andavam desordenadamente. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 11. Tinha alguns irmãos desobedientes. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 14. Então, o que eu quero te mostrar é o quê? Que mesmo sendo uma igreja que era exemplo por causa das mulheres e dos bereanos, mesmo sendo uma igreja reconhecida internacionalmente, ela tinha problemas. Então, meu irmão, quero que você entenda uma coisa. Nós vemos hoje nos dias atuais muitas pessoas reclamando, aquela igreja é assim, aquela outra é assim, aquela... Toda igreja tem problema. No céu teve problema. Teve a rebelião do luzeiro, dos anjos. Todo lugar tem problema. Hoje não tem mais problema no céu, mas o céu teve problemas. O que eu quero te mostrar é que o problema não está na igreja, está em você valorizar esse problema. Faça igual Paulo. Não olhe para os problemas da sua igreja. Não olhe para a deficiência da sua igreja. A sua igreja tem esse problema. Mas a outra tem um problema X. A outra tem um problema Y. A outra erra de tal maneira. Não existe uma igreja que não tem problema, uma igreja perfeita. Porque o sistema igreja é feito por homens. Homens falhos. Todos nós somos falhos. Então não olhe para os problemas, para a deficiência da sua igreja. Mas olhe para as qualidades da sua igreja. E viva um cristianismo sério, de caráter. Tenha um caráter cristão. Viva um cristianismo à risca, de acordo com a palavra de Deus. Não olhe para os defeitos da sua igreja. Todas as igrejas, igreja de Tessalônica, uma igreja modelo internacionalmente, tinha vários problemas. Paulo fundou também a igreja de Bereia, onde os irmãos buscavam conhecimento puro da palavra. Bereia ficava próximo a Tessalônica, Atos capítulo 11, Atos capítulo 17, versículo 11. Então, Atos 17, 11, Paulo funda a igreja de Bereia. Paulo funda também a igreja de Atenas. Só que a igreja de Atenas, Paulo
Atos capítulo 17, versículo 34. A igreja de Atenas não foi uma igreja que não foi para frente, não evoluiu. Paulo funda a igreja de Atenas, foi uma igreja fraca, que não prosperou como as demais igrejas. Começou com 2 pessoas, Dionísio, o Areopagita, e Damares. Por que a igreja de Atenas não foi para frente? Paulo teve uma grande oportunidade em Atenas, que foi quando ele foi ministrar, quando ele foi pregar no Areópago. Ele podia ter usado todo o seu conhecimento, ele podia ter usado tudo aquilo que ele conhecia e sabia para encantar os sábios, os intelectuais que estavam ali no Areópago. Mas Paulo trouxe um sermão mediano, xoxo, falou pouco. Isso não trouxe uma grande colheita para Paulo em Atenas. E a oportunidade que Paulo perdeu no Areópago, que foi de proclamar o Evangelho para que ele se espalhasse rapidamente para todo mundo, ele vai ter que trabalhar, fazer esse trabalho 1 a 1 nas prisões, nas cadeias. Quando ele vai ser preso na cadeia, ele vai ter que pregar ali dentro 1 a 1 para que esse Evangelho cresça. Então, eu quero que você aprenda algo precioso aqui. Não perca a oportunidade do Areópago. Quando você tiver a oportunidade de falar, fale. Use todo o seu conhecimento. Porque o que você não faz no Areópago, você vai ter que fazer nas prisões. 1 a 1, tete a tete. Tessalônica ficava localizada a 160 quilômetros a sudoeste de Filipos. Era capital e porto principal da província de Roma, na Macedônia. Cerca de 200 mil habitantes e uma comunidade judaica muito forte. Aproximadamente 3 meses após fundar a igreja de Tessalônica, Timóteo traz notícias dessa igreja a Paulo, e o apóstolo escreve a primeira carta à igreja de Tessalônica. Então, 1 Tessalonicenses, aqui ele vai escrever a primeira carta à igreja de Tessalônica. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículos 6 ao 8. 3 meses após fundar a igreja, Paulo vai escrever a primeira carta, quando ele recebe notícia de Timóteo acerca dessa igreja. A segunda epístola a esta igreja foi escrita meses depois da primeira carta, quando Timóteo ainda pastoreava essa igreja. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 1. Então Timóteo ficou um tempo pastoreando a igreja de Tessalônica. Ele vai trazer, 3 meses depois, ele vai trazer notícia a Paulo. Paulo escreve 1 Tessalonicenses. Alguns meses depois, Timóteo ainda sendo pastor dessa igreja, Paulo vai escrever a segunda epístola aos Tessalonicenses. Então estamos encerrando a nossa aula de eclesiologia aqui. Te espero na próxima semana com mais uma aula. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família, em nome do Senhor Jesus.